Olá, tudo bem? Continuando então, hoje a gente vai falar do nosso encontro do dia 16, semana passada, 16 de julho, de 7. A gente trouxe o seguinte tema: como reagir às má notícias. É uma situação bem delicada, né, no atual momento. Ou não, tá todo mundo bem, todo mundo podendo sair de casa, todo mundo se reunindo, abraçando. Não, infelizmente não, né? A gente está vivendo aí épocas bem difíceis, de isolamento social. Bom, enfim, não é esse o tema, né? O tema hoje é como reagir às má notícias. Então, nossa intenção é te dar subsídios, compartilhar uns com os outros, forças para passar por esse momento. E esse momento, assim como os outros também, né? Na Bíblia diz que Jesus alerta, né, que nesse mundo terás aflições, mas ele venceu o mundo, então a gente deve colocar não é defeito você ter essa fraqueza, cada um é diferente do outro, tá? Então a gente está aqui para dizer que um ajuda o outro, né? O que eu tenho de característica forte, eu contribuo com você, o que você tem, você contribui comigo, e junto a gente é mais forte. A gente fala muito isso nos nossos encontros. Então, como reagir às más notícias? Então, uma coisa é fato: nessa vida você vai ter algumas notícias indigestas, algumas coisas que infelizmente não vai cair bem, tá certo? Então, como reagir a elas? Então, eu separei alguns tópicos aqui para a gente meditar junto. O que acontece com a maioria das pessoas, tá? Se eu estou falando com um super-homem, uma pessoa isenta a tudo isso, beleza, né? Inclusive dá umas aulas para nós aí, por favor. Mas assim, na verdade, a grande maioria das pessoas passam por esses itens que eu vou mencionar. Eu falo muito por mim aqui, tá? Então, a primeira coisa que acontece é um pavor. Por que um pavor? Porque a gente tem o péssimo hábito de achar que está sempre no controle de tudo, tá? Um exemplo é quando a gente senta no sofá para assistir televisão, você já pega o controle e você vai ligar a televisão. Quando vê, senta sua parceira ou seu parceiro do seu lado. Você já fica segurando o controle, porque você quer assistir aquele canal que você quis, entendeu? E aí, quando vê, senta seu filho. Aí ele também quer mexer, você não deixa. E assim vai. Então, você não libera o controle remoto da sua televisão para sua família, que dirá o controle da sua vida para Deus. Então, a gente tem esse péssimo hábito de achar que a gente está no controle de tudo. Mas não está não, viu? Não está. Por isso que bate esse pavor, né? Porque a gente dá aquela sensação que a gente não sabe o que fazer, né? E agora? Outra coisa também que acontece é a gente quer achar um culpado, né? Porque infelizmente também temos o outro péssimo hábito de querer ser juiz, de julgar todos e tudo, sabe? Então a gente quer achar um culpado, a gente quer achar uma explicação e já sentenciar, como se fosse aquela situação, né, que gerou a má notícia. É um grande tribunal onde você é o juizão, que você vai já dar a sentença, o que vai fazer, quem vai ser o culpado, para quem vai preso, quanto tempo de pena. Não somos juízes, mas infelizmente a gente tem essa sensação de ser. Então a gente quer achar um culpado, é outra coisa que acontece. E outra coisa também te dá uma sensação de impotência, sabe? Aquela sensação de fraqueza, porque você fica pensando, meu Deus, como que eu vou sair dessa? Sabe? Você olha lá no seu repertório, na sua biblioteca de problemas já ocorridos, e soluções tomadas. Esse aqui não faz parte do meu repertório, esse aqui é um problema novo. Eu não sei como eu decidi da outra vez, como eu me saí frente ao último problema. Isso aqui é uma situação nova. Então, te dá essa sensação de impotência, sabe? Então, bom, isso aí são só alguns poucos itens do que acontece. Agora, o que realmente a gente precisaria ter, o que a gente precisaria fazer, o que a gente precisaria ser, tá certo? Bom, primeira coisa, a gente precisaria ter uma estrutura, né? Porque se a má notícia ela vai acontecer, não tem para onde correr, então você tem que ter uma estrutura, ou seja, você tem que fazer uma frente, você tem que se posicionar, né? Então, para isso você precisa ter um alicerce. Você tem um alicerce, tem que ter um alicerce bem firmado. Firmado onde? Né? A palavra diz firmado na rocha, né? Vamos ler, está lá em Mateus 7, Mateus capítulo 7, versículo 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, 25, verso 25. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Esse é o alicerce, essa rocha mencionada na palavra de Jesus Cristo. Então, quando a gente lembra que ele falou, nesse mundo terás aflições, mas eu venci o mundo. Então, vamos firmar
já que a gente não é nada, né? Então vamos firmar, né, nossas bases em Jesus, que aí a gente consegue passar por isso. Então é essa estrutura que eu menciono, tá? Não estou falando de ficar musculoso, Não, não é isso. É estrutura espiritual mesmo, buscar esse alicerce em Jesus.